Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à 7ª aula de planejamento. Nessa aula nós vamos passar pelos processos de PCP. O que é, como vive, de onde se alimenta, o que faz, né? Como sempre estamos aqui com os nossos parceiros Fernando e Nadilson. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. E só para lembrar, né? Inscrição no canal. Isso aí, pessoal. Compartilhar, sininho de notificação e... o que mais? E o comentário. E dá o like, né? É isso aí. Pessoal, precisamos muito do apoio de vocês. Quando essa aula chegar em 1000 likes, vamos levar o Fernando para fazer barboterapia. Né? Muito legal. Nós vamos filmar, inclusive, e vamos colocar no canal. Vamos fazer um vlog. Fazer um vlog. Muito bom. Bom, pessoal, PCP. Vamos começar aqui entendendo, desmistificando um ponto muito importante. PCP é um departamento ou é um processo? Na real, PCP é um processo, mas que muitas empresas tomam como um departamento também. Então, PCP, PCM, por exemplo, é um departamento que criaram para tratar de materiais. PCP, Planejamento e Controle da Produção, esse processo se tornou em muitas empresas como um departamento que faz o planejamento, programação, né? Não só o planejamento, mas também a programação da produção, o controle da produção, né? Em muitos lugares que eu já passei, que eu já vi, já conversei com alguns amigos, muitas vezes falta esse controle. O C às vezes falta, sinto essa falta, às vezes do C ali do controle. Muitas vezes por falta de um sistema estruturado que te dá, ou acurado ali, que vai te dar as informações para você conseguir realmente medir, a dificuldade de medir no dia a dia. Então, ao final dessa aula, eu vou trazer para vocês alguns indicadores que são legais de tratar no PCP. Então fica com a gente, tá? Vamos começar então, sabendo que é um processo, como e onde se ambienta esse processo, tá? Primeiro, Pega outra. Vou pegar outro. Esse processo, muito melhor, hein? Bem melhor, sim. Preto mesmo. Aí, esse processo, ele começa lá no SNOP. Nas primeiras aulas, toda aula aqui de planejamento, a gente está falando desse processo, né? Sales and Operation. Então, aqui a gente tem uma integração com demanda e plano de vendas, tá? Essa integração, ela é super importante, tudo no planejamento, todas as nossas necessidades, elas nascem na demanda. Se eu preciso medir quanto que eu vou vender para saber exatamente o que eu preciso produzir, o que eu preciso armazenar, tudo bem? Esse processo, ele desdobra no MPS, ou Plano Mestre de Produção. O Plano Mestre de Produção, ele vai te dar visões de o que você vai produzir ali nos 2 próximos meses. Então, qual é o volume, muitas vezes ali, mês ou semana, tá, pessoal? Já a nível SKU, e qual é a planta que você vai estar fabricando. Então, muitas vezes, você está fabricando, você tem 2, 3 plantas, você já determina o volume que você vai fabricar em cada planta de cada produto, semana ou mês. Por que semana ou mês? Tem empresas que elas conseguem baixar já no plano mestre e chegar nesse volume a nível produto SKU, semana, mas tem empresas que não conseguem, tá, pessoal? Então, se a sua empresa consegue, legal. Se a sua empresa não consegue, tranquilo também. Por quê? Quem vai gerar as ordens, quem vai sequenciar, aqui a gente entra no programa de produção. E nessas 3 etapas, o programa já é diferente. Eu vou ter ali dia, até mesmo por hora, no meu plano, tá? Eu vou fazer um desdobramento ali da 2 a 8 semanas. O que eu vou produzir por dia, por hora, praticamente,
Aqui eu estou falando de SKU, mantenho o SKU, mas eu vou falar também de linha. Qual a linha de fabricação? Então imagina que você tem duas máquinas que fabricam o mesmo produto. Qual máquina que eu vou usar? Aqui na programação a gente faz essa diferenciação, tá bom? Então é sobre esse escopo que a gente começa a conversar hoje, tá bom? Bom, SNOP e MPS a gente já falou nas últimas aulas. Então aqui eu vou dar foco principalmente na programação, tudo bem? Ponto importante, tanto o MPS como a programação, a gente vai estar olhando muito forte o PCM, que é o Planejamento e Controle de Materiais, que também tem outro nome que é o MRP. Tá? Material Resource Plan. Então, por quê? Eu vou olhar aqui se eu tenho inventário, se eu não tenho inventário, como que tá os meus pedidos de compras. Então, nesse processo do MPS, eu estou validando de forma ainda um pouco mais agrupada. Aqui eu estou olhando departamento de compras e os meus níveis de estoque a nível sistêmico. Quando a gente vai para a programação, a gente precisa baixar um pouco mais o nível dessa análise de materiais, tá? Então aqui, claro, a gente mantém muito presente com compras. O pedido chega, dá para adiantar, dá para puxar, como que tá lá o fornecedor, vai chegar em tempo, não vai chegar em tempo, tá? Já aqui também a gente vai olhar muito pro pessoal do armazém. Muito difícil quando você está no processo de MPS, você ligar para o cara do armazém, tem mesmo esse material? Tá, tem aí? A gente acaba não fazendo isso, a gente acaba confiando muito no sistema. Já na programação, sempre tem que ter essa interação, tá? Principalmente porque dessa programação a gente vai desdobrar para área de produção, então a equipe que vai estar lá na máquina, que vai estar no chão de fábrica mesmo, então aqui vai para a área de produção. Mas toda a ordem de produção, então como que a gente faz essa comunicação, né? Pela ordem. E toda a ordem de produção que a gente gera aqui vai ter uma necessidade de separação, de picking, que a gente viu lá na aula de terça-feira, na aula 4, alguma aula para trás, podem voltar lá no nosso canal do YouTube, depois vocês olham. O Fernando já explicou. A gente precisa fazer picking, coleta, separação, pegar todos os materiais, todo o surtimento de materiais que a gente vai usar na ordem e retornar. Certo? Perfeito. Até aqui, Perfeito. concordando? É isso aí. Então, nessa etapa de programação, a gente vai estar muito contato com compras e muito contato com armazém, tá? Olhando ali que tem ou não tem. Também, nesse processo de compras, aqui a gente está fazendo uma visão estratégica no SNOP, né? Plano de vendas, o que eu acredito que vai vender, estatístico, colaboração entre os vendedores. Aqui, a gente começa a ter também uma segunda visão, um input aqui, ó, que é minhas ordens de vendas. Então, muitas das vezes, o programador também olha as ordens de vendas para dizer assim, tentar diminuir o efeito chicote, a variabilidade da sua demanda na produção. Então, olhando aqui, eu já sei qual pedido eu preciso priorizar. Se, por exemplo, no meu MPS eu tinha um produto X que eu teria que fabricar na semana 2, mas esse produto está super crítico ali para vendas, para transporte, para o meu inventário, vai precisar antecipar, tá? E aí, dessa antecipação, pessoal, o que é importante? Vou apagar aqui O que é importante dessa antecipação? Ela vai refletir nos indicadores. Então, todo esse processo aqui, a gente faz o controle. Tá?
Então, para todas essas etapas, a gente vai amarrando, vai tendo controle de aderências entre o S&OP, qual desvio que ele teve no MPS, qual desvio que ele teve na programação. E aí a gestão da empresa vai determinar assim, olha, um desvio aqui aceitável para o MPS, entre o MPS e o S&OP, é de 10%. Um desvio aqui aceitável entre MPS e programação é de 5%. Legal. Então, no controle, a gente vai medindo todos esses efeitos, né, dentro dos replanejamentos. E também, quando tem uma diferença muito grande, que saia desses pontos de controle, essas variações esperadas, desejadas ou aceitáveis, aí a gente entra em justificar, explicar o porquê que teve essa diferenciação. E normalmente, ou porque minha ordem de venda está surtindo valores muito diferentes do que o meu plano de venda disse que ia ter, tá? Uhum. Ou porque meu armazém, eu não fiz o meu inventário está furado, o meu processo de inventário, tá? Não o inventário físico, o meu processo de inventário. O sistema está dizendo que eu tenho 1000, quando eu fui programar, fui confirmar com o pessoal falou, putz, está 1000 lá no sistema, não tem 1000. Então, essa ordem de produção cai. Isso. Cara, variou, entendeu? É nessas situações que a gente acaba trazendo esse processo, dessa forma. Tudo bem? Até aqui? Perfeito. Tranquilo. Legal. Super em linha. Então, pessoal, esse primeiros 10 minutos aqui dessa aula foi pra gente trazer alinhar os conceitos que a gente já viu até aqui de planejamento, como que a gente desemboca na programação, tá? Eu acho que é importante aí, acho que o Marquinhos vai entrar agora nisso, também deve citar. A forma como o Marcos está colocando é uma maneira bastante didática para sedimentar o conceito para vocês. Agora, é importante, pessoal, prestar bem atenção, porque, por exemplo, o Marcos veio lá do S&OP, desceu para um nível tático ali do MPS, do planejamento mestre. Nessas duas fases, elas são importantíssimas, são fundamentais para uma série de questões. Mas, sinceramente, onde tem muita inteligência é aí na programação. Nossa, demais. Sequenciamento, combinação, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Tem uma série de questões aí, setup, blá, 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 blá. Se você não tiver inteligência de planejamento para fazer essa etapa, essa é danada. Pessoal, sim ou sim, a sua empresa tem programação. Pode ser que ela não tenha um MPS, Exato. Pode ser que ela não tenha um S&OP, mas sim ou sim, você tem uma programação na sua empresa. Não tem opção. Que seja ali Pode ser mal feita, mas tem, cara. Tudo pode ser mal feito. Mas tem que ter, porque você tem que determinar o que você vai produzir. E essa determinação do que se produz é uma programação. Pô, Marcos, mas eu só programo, eu só tenho a informação do que eu vou produzir no dia. Você está programando no dia, mas você está programando. Então, sim ou sim, esse processo existe. Aqui agora a gente vai passar por todas as etapas para garantir que esse processo seja coerente, tá? E que sua empresa consiga avançar, se caso esteja nessa etapa de programa só um dia, como que eu avanço e consigo trazer? A gente já trouxe todo aquele conhecimento de planejamento, tá? Então, se você for olhar as nossas aulas de planejamento, vocês vão conseguir estruturar o planejamento super tranquilo na sua empresa, tá? Manda, se tiver alguma dúvida, vai mandando comentário. A gente vai também nas lives de segunda-feira tratando, mas nesse processo aqui agora de programação, a gente vai abrir o que é preciso para a gente programar bem. Porque assim, não tem como escapar, senão é anarquia, né? É anarquia. Total. Não, e se for pensar, só pegando um gancho aqui na programação, tá? O tempo que você demora ali em setup, movimentação de mercadoria, para carregar a máquina, para tirar a mercadoria pronta, entendeu? O espaço físico, layoutização, isso é hipercrítico na programação ali. Exato. Entendeu? Qual que é o lote econômico mínimo ali para fazer uma OP. Exato.
Então, se não tiver esse racional, você perde muita capacidade produtiva real, perdendo tempo em coisas que não geram valor, né? Exato. Total. Muito importante agora para a gente falar de programação. E esse processo de programação, vocês precisam estar muito próximos da equipe de produção também. Por quê? Por exemplo, se você tem problemas de colorimetria no seu processo de fabricação, por exemplo, tem produtos que eu tenho uma cor preta, tem produtos que é uma cor branca, tem produtos que tem cores claras. Injeção plástica tem muito isso, cara. Cara, muito. E aí o que acontece? Qual que é o setup das cores? Então, por exemplo, um processo muito comum na programação é, cara, uma semana só de cores escuras. Porque o setup, o tempo que eu vou preparar a máquina... Para limpar o canhão... De limpeza vai ser muito mais rápido. Então, esse tipo de informação, a gente de PCP, lá na sala, a gente não consegue ver. A gente vai precisar estar no chão de fábrica, entendeu? Tem que estar próximo da operação, né? Sim, Muito bem próximo. Então, por exemplo, em farmacêutica, tem muita questão de materiais que a Anvisa libera uma limpeza mais simples. Então, certos princípios ativos, você tem uma limpeza menor. Com outros princípios ativos, quando entre sequenciamento, você vai ter uma limpeza maior por conta do material. Nesse caso, também é muito importante você estar ali no chão de fábrica e entendendo. Então, exemplos, cores, o tipo do material, se é uma indústria química, farmacêutica, né? E acho que montagem de painéis assim não tem tanto, mas... esses são os principais que eu me lembro agora, assim. Eu quero fazer um lembrete aqui para o pessoal que está assistindo, quão importante é o pessoal de supply chain, o pessoal de planejamento, tá participando, não depois que o projeto já foi aprovado, implementado, lá no nascimento do projeto. Por quê? O Fernando trouxe um negócio aqui falando de cores, né? Cara, se você ficar dissociado do nascimento do produto, a criatividade das outras áreas em diversificar cores, nós estamos falando de master batch, por exemplo, no processo de gestão plástica, vai ser absurdo. Nossa Senhora. E onde é que vai estourar? Vai estourar no PCP. Porque o PCP vai ter que criar uma inteligência, um sequenciamento, uma loucura. E aí vai vir, mas nós estamos... setup está aumentando, o número de setup, não sei o quê. Mas é óbvio, o leque de opções aumentou de tal maneira... E até mobilizado de dinheiro, cara. Né? E às vezes não é inteligente. Não é inteligente. Não, porque assim, tem áreas que às vezes não tem o olhar do todo e fala assim, poxa, eu quero ter todas as cores. Certo? É isso aí. Eu quero ter todas as cores. Eu entendo isso, nós entendemos isso, mas tem que ter uma noção clara. E aí é por isso que a área de supply chain tem que levantar a mão, tem que participar do nascimento do projeto e falar, pessoal, ok, se é uma demanda, se é um fator competitivo de mercado, mas é importante que isso vai criar complexidade. Isso mesmo. É um princípio, tá, pessoal? Normalmente a flexibilidade ela vem atrelada a um custo. Exato. Custa ser flexível. Custa. Aí precisa ver mercadologicamente na sua empresa se vale a pena Porque se for pensar, sei lá, até um dos pilares do SNOP, né? Se for pensar assim, supply chain só por si só, se me for escolher cor, cara, fica só preto. Cara, só preto, acabou. Não é só o preto. Não só, não inventa. É só um SKU, Ford, uma cor, entendeu? Tem um lado da vida, entendeu? Só tem um modelo. Aí você fala assim, não, cara, eu quero ter todos os pantones da vida. Como, cara, você tem que encontrar o meio termo. Porque, tipo, sabe, vai ficar mais complexo compras, vai ficar mais complexo PCP, armazenagem. Imagina pra você separar lá tantos blocos pra isso daí, entendeu? O picking disso daí. Quantos SKU você vai ter, entendeu? Nossa, eu acho que eu vou A falar operação como aqui, um todo fica mais complexa. eu vou falar aqui de uma empresa, o Marquinhos fala que eu nunca falo, mas dessa eu acho que dá pra falar porque eu acho que não tem nenhum problema. Percebam, por exemplo, o leque de opções de cores que uma Toyota oferece. Não é muito. Não é muito. Porque eles sabem o que significa O custo disso tudo, o custo disso tudo, né? Você não vai chegar numa Toyota e falar assim, eu quero um amarelo.
Cara, realmente. assim, é E muito se você claro. quiser, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. O Toyota amarelo, imagina. Não vai dar Meu certo. Deus do céu. É. Boa. Pessoal, mas aqui então, como a gente estrutura, como que você estruturaria o PCP, a programação, para fazer no seu sistema, para fazer no seu Excel, tá? Primeira coisa que a gente precisa é a BOM. A Bill of Material, a lista de materiais. Que materiais eu preciso para fabricar? E aqui a gente tem uma discussão quando a gente fala de planejamento muito interessante. Por quê? Muitas vezes eu olho só o material direto. O material que eu emprego no meu produto. no meu produto. Mas quando a gente está falando de programação, eu também preciso olhar meus materiais que são suporte à produção. Então eu vou precisar olhar os meus materiais de suporte à produção. Não, vou colocar indiretos, né? Mas que seriam os materiais, por exemplo, se sua máquina exige um filtro, se precisa de Um óleo. um óleo, coisas que você precisa para preparação da máquina no momento da montagem. É importante você ter 2 controles, tá? dos materiais, um para os materiais direto e um para os materiais de suporte. Legal. Outra coisa, qual que é o roteiro de fabricação? O roteiro é quais máquinas, linhas eu preciso para colocar esse material. Então, essas 2 informações juntas, elas vão me dar uma versão de produção. Se você olhar no seu sistema, no ERP, você vai estar lá, versão de produção, e essa versão de produção se desdobra em 2. A lista de materiais, sua lista técnica e seu roteiro, sua rota de fabricação. Tá bom? Só fazendo um comparativo aqui, tá? O BOM ali, pessoal, para quem está começando agora no PCP ou para quem está entrando, tá? Imagina se você fosse fazer um prato, uma comida, cozinhar qualquer coisa, é todos os ingredientes que você vai usar para fazer aquele prato. Isso aí. Certo? Fala, putz, eu vou fazer um prato X ou um bolo, cara, você precisa tanto de farinha, tanto disso, tanto daquilo. Cara, os ingredientes é o BOM. O que e quanto. O que e quanto. Sim. Entendeu? Não fala o momento que você vai usar, só fala o que eu vou usar e o quanto. Só Exatamente. isso. Então aqui, ó, por exemplo, para fabricar o produto X, vamos dizer que a gente precisa de água, que a gente precisa de tinta X e a gente precisa de tecido X, tá? Quanto que eu preciso desses materiais? Essa vai ser meu coeficiente de utilização, ou a minha taxa de utilização, né? Então, por exemplo, ó, água, para fabricar o produto X, cada uma unidade desse produto, quanto que você precisa? Ah, então cada unidade desse produto eu preciso de 10 litros. Pô, beleza, 10 litros para fabricar uma unidade desse material. Tinta. Ah, tinta eu vou precisar de 100 mililitros. Legal. E de tecido? Ah, tecido 5 metros. Legal. Então você tem a sua BOM para fabricar esse produto. Legal? É só ajuda. O foco é PCP, é explicar o que é PCP e tal, mas ó, tem coisas que são importantíssimas. Uma BOM bem feita, gente. Código, descrição bem feita, quantidade e unidade de medida. Sim. A quantidade que vai usar, você vai olhar lá no sistema ERP, normalmente está lá usage, né? Quanto usa, né? Por produto. Sim. Isso gente, isso aí se errar dá uma confusão para cima ou para baixo. Não podia. E até um ponto importante, tá? A gente fala muito de tipo, que os processos tem que, a informação tem que fluir, tá? Exato. Essa informação do BOM eu acho que é uma das mais críticas, não só para PCP, mas para custo e para operações também, tipo, para logística como um todo. Tá? Sim. Por quê, cara? Vamos lá.
essa informação, sei lá, imagina, sei lá, você usa sempre litro ali, Uhum. tá? E o múltiplo seu é 1. Ou você tem múltiplo de meio. Ou você tem múltiplo de 0,1. Eu preciso de 10,4 litros. Aham. Por quê? Porque essa unidade vai ser importante na hora de fazer a separação no estoque. Uhum. Entendeu? Total. E, Então, é- sei lá, e era isso que eu ia mostrar aqui, ó, porque eu fiz de propósito aqui, ó, água e tinta, 2 unidades diferentes. Normalmente pro programação e pro estoque, se você tem 2 unidades diferentes que remetem à mesma coisa, líquido, vai ser muito complicado de você organizar a comunicação. tem isso e tem outro ponto na minha visão, tá, Marquinhos? Então, sei lá, vou pegar só a água de 10 litros ali, Sim. tá? Imagina o fluxo de recebimento, eu vou ter que fechar lote lá. Uhum. Entendeu? Sim. Eu fiz o fluxo de recebimento, vou fazer um lote para armazenar. E aí, tudo que eu começar a fazer dentro da armazenagem, eu faço pelo lote. Sim. Tá? Então, se eu falar assim, ó, eu sei que o PCP lá, enfim, usa no mínimo 1 litro. Ótimo, meus lotes vão ser de 1 litro ou múltiplos de 1 litro. Uhum. Você não. Tipo, por quê? Porque se me pedir 0,3, cara, eu vou ter que fracionar dentro do armazém, cara. Uhum. Entendeu? Não faz sentido fracionar um lote dentro do armazém. Então, tipo, a sua informação é importantíssima para quem está em logística, em armazenagem, em movimentação, entender qual o tamanho ou múltiplo de lote que ele vai ter que fazer, cara. Sim. Entendeu o que eu falei? Sim, total. E aqui, pessoal, isso que o Fernando falou é projeto, é um estudo bem aprofundado que acaba gerando nas empresas, que a gente vai chegar no lote econômico. Que é, qual que é o tamanho desses lotes, qual que é o tamanho das proporcionalidades que eu consigo, na empresa como um todo, em logística, armazenagem, aqui na produção, ser mais eficiente. É isso. É engraçado que o Marquinhos está falando de lote econômico. Acho que lote econômico está no tema de PCP Desde sempre. desde né? sempre. Mas não. Quantas vezes você chega, empresa grande, média, pequena, está fazendo lote. Hã? Verdade. Né? É isso. É impressionante como o pessoal tende a desprezar um conceito, uma ferramenta tão fantástica, simples, Uhum. né? Simples, mas tão fantástica que ajuda demasiadamente tudo. Por exemplo, se você tem um armazém de grandes dimensões e tal, e você tem um volume muito grande de cara, você vai montar um supermercado lá próximo do ponto de uso. O lote econômico é fundamental para esse tipo de situação, cara. Vai ajudar demais. É isso. E tudo isso é economia para a companhia, né? Não, porque tipo, o que eu vejo que dá muito pau em logística, tá? Uhum. Imagina, sei lá, a gente definiu que o lote é múltiplos de 10. Uhum. Daí vai chegar uma ordem de separação, agora eu preciso de 2 litros de água. Cara, mas é tudo múltiplo de 10, cara. Verdade. Como é que eu vou separar aqui agora? Vou abrir um galão dentro do armazém aqui para preparar 2 litros para você, cara? Entendeu? Pega uma E aí- coca. E aí o cara da fábrica, da usinagem, ele não quer 10 litros, ele quer Não. 2. Aqui na minha, não. Né? Na minha você não vai Na separar. minha, não vai. Eu pedi 2 para você. Cara, mas tá tudo de múltiplo de 10. Por quê? Então, tipo, esse alinhamento, cara, eu acho que nasce aí, acho que dentro do PCP, dentro do BOM ali, é um estudo mais amplo, dentro de loja econômico, mas tem que premiar tudo, entendeu? Tudo. Sim. Tudo. Desde compra, compras. operação, Tudo. recebimento, É armazenagem. que aqui na produção vai vir a partir do BOM, isso. né? A Mas própria engenharia de produto precisa saber Isso. dessa história. Entendeu? E isso, tipo, de novo, na minha visão, é um dos tópicos mais negligenciados que a gente tem hoje em dia, cara. Eu Sem concordo dúvida. com você assim embaixo. É um dos tópicos. Sem dúvida. Sei lá, parece que eu tenho uma, tipo, cara, vou te falar, sei lá, parte significativa é pau disso aqui, cara. E, cara- Um diagnóstico simples, como tirar a temperatura do corpo. Você entra no armazém, você bate o olho assim nas estantes e fala assim, nossa, como tem caixa aberta. É isso, cara! Puta! Não, É verdade. cara, Nadilson, eu fui num cliente que tá fazendo Impressionante. proposta agora, a gente foi na quarta-feira de semana passada, tá? Cara, gigante lá, sei lá, deve ter 30 mil metros quadrados o galpão dele e tal. E tem uma rua no armazém que tá toda zebrada. Nossa, etiqueta, sabe aquelas códigos de pá? Tudo com caixa aberta. Eu falei, cara, só pra entender, o que é isso daqui? Ah,
Quando chega o OP que não é lote, eu Nossa. tenho que abrir aqui para fracionar, porque senão a fábrica não aceita. Só que depois que eu abri, A eu não fábrica- consigo mandar para mais nada, porque tipo, todo mundo me pede múltiplo de 10, agora eu tenho 7. Eu não consigo fazer virar 10 de novo. Entendeu? Daí a gente junta lá. Então tem uma rua, cara, lotada de coisa fracionada que ele nunca vai usar aquela E merda, possivelmente no sistema dele tem até de uma limitação que ele não consegue usar 2 lotes do mesmo material. cara. É isso. Né? É isso, pessoal. Então, assim, isso é muito importante, tá? E muito importante para não gerar confusão, aqui é qual unidade que eu estou planejando, né? Se você tem litro, trata tudo em litro. Ah, mas certo material eu uso pouquinho, mililitro. Cara, transforma em litro, Uhum. para não gerar problema É isso. na programação, na comunicação. Uhum. Você determina unidades, então, por exemplo, litro, metros, quilo. Cara, não trabalha com. Se você tem quilo, não trabalha com tonelada. Entendeu? Uhum. Nem grama, né? Isso aí. Nem gramo. Usa uma única unidade. Isso vai facilitar a sua vida na programação. Tá? Fechou. Legal. Pessoal, avançando um pouco mais, aqui, vamos falar um pouco do roteiro, tá? O que eu preciso? Roteiro. Para produzir o material X, quais máquinas eu vou usar? Então, eu vou fazer primeiro uma unidade ali de preparação. Ok, preparação. Etapas do seu processo. Essa preparação precisa de máquina? Não. Mas eu preciso de pessoas. Então, quantas pessoas eu preciso? Qual é a quantidade de mão de obra que eu preciso trazer? Por quê? PCP também vai olhar a capacidade produtiva de mão de obra da produção. Exato. Tá bom? Uhum. Tá, eu tenho aqui uma máquina de corte. Legal. Quantas horas eu preciso para produzir um lote? Uhum. Quanto tempo dessa máquina de corte eu gasto em horas ou em unidades? Aqui entra uma discussão bem interessante que nos projetos a gente passa. Tá, mas a minha capacidade eu meço por hora ou eu meço por unidades fabricadas? Daí eu pego minha capacidade total na semana, não sei o quê. De alguma forma, você vai voltar e vai extrapolar essa capacidade de horas para quantidade. Então, minha sugestão, quando você pode, onde você pode, mantenha em horas, tá? Então, quantas horas você precisa para fabricar um? Então vai ser ali um múltiplo, 0,01 hora. Legal, mas você tem uma unidade aqui também, tá? Quantas pessoas você precisa na máquina de corte? Eu preciso de uma pessoa. Não, e posso só complementar um ponto aqui, Marquinho? Uhum, Eu concordo com você, tipo, sempre que possível manter hora, uhum. tá? Até porque, tipo, sei lá, vira e mexe vai dar pau aí na vida real que Uhum. extrapolou a capacidade. Sim. Vida real, tá? Porque chegou mais ordem de venda do que previsto, porque mudou alguma coisa, cara, aconteceu alguma coisa Só ali acontece em Madagascar. e você vai extrapolar suas horas, tá? Sim. Você vai ter que voltar para o comercial lá em cima do SNOP e de repente para negociar alguma coisa, Total. tá? Uhum. É mais fácil, porque já tá em horas, fala assim, cara, extrapolei em 10 horas, em 20 horas, em tantas horas máquina, entendeu? Uhum. É mais fácil para eles entenderem do que em metro cúbico de usinagem, entendeu? Nossa, total. E também, por exemplo, se é em horas, para você pedir um turno extra, É mais fácil. horas extras de máquina, Isso. você consegue a comunicação ali com o financeiro, com o RH, tudo fica mais fácil, tranquilo. né? Então, por isso que eu sempre recomendo em horas, tá, pessoal? Isso. Se possível, se no seu sistema você conseguir organizar, não é requerido para programação de fato, tá? Dependendo da empresa pode ser que sim, mas em geral não. Você fazer um link com qual material da Boom você está em cada processo. Isso é interessante para você mapear indicadores depois, tá? Por exemplo, água eu uso no corte e eu uso aqui na embalagem, por exemplo. Embalagem. Cara, eu tinha 10 para consumir, tô consumindo 11.
Qual das duas eu estou tendo problema? Porque se você estiver tendo problema de um consumo excessivo, você sabe onde ir, tá? Qual máquina você faz o mapeamento. Então fica mais fácil depois, no controle da produção, você fazer o controle dos materiais, tá? Ponto importante, pessoal, dúvida aqui também é as taxas de utilização do recurso. No equipamento, você tem lá a velocidade nominal. O fabricante diz para você que você consegue fabricar 10 metros em 1 hora. Consegue mesmo? Normalmente essa nominal é furada, tá? E até para a gente medir também um indicador que eu já vou dar o spoiler para vocês, o OEE, que é de eficiência da produção, no nominal nunca funciona. Então, qual que é a velocidade demonstrada, tá? E cada material tem uma velocidade. Então, pelo perfil, pelo tamanho, pela especificidade dos materiais, você vai entender que cada produto terminado, cada produto acabado que você gera, ele tem um tempo diferente. Ele exige do equipamento uma calibração diferente. Então, o ideal é você fazer uma amostragem dessa capacidade por material, tá bom? Uhum. E aqui, com essas duas informações, a gente tem a estrutura para gerar a programação, tá? Agora... Muito importante que o Marquinhos falou, esse negócio da capacidade nominal contra a capacidade demonstrada. Uhum. Quando você começa a mexer com Lean, o Lean preconiza, né? Para implementar as atividades Lean, você precisa de estabilidade e saber a verdadeira capacidade produtiva que você tem, que é a demonstrada. Isso aí não é instalada. Planejou na nominal, ferrou. É isso aí. Mas muita empresa, pessoal, eles ainda ficam buscando a nominal. Diretores principalmente da área financeira, não sei porquê, os que eu via acontecendo isso era da área financeira. Não, mas eu comprei o equipamento X, esse equipamento tinha que fazer 1000 peças, está fazendo só 800. Vocês têm que... E começa a botar pressão na programação, começa a botar pressão na produção. Mas a vida real, do manual do fabricante, o chão de fábrica é muito diferente. É ou não é? só ver quando você compra um carro e o carro fala que faz X quilômetros com 1 litro de gasolina. É que geralmente, cara, isso aí, tipo, agora me lembrei, Marquinhos. Eu já passei por isso. Quem faz o business case para fazer a compra, a aprovação, envolve o financeiro, cara. Entendeu? Uhum. E aí, para colocar no business case, para dar o lucro, não dar o retorno, o ROI e tudo mais, o VPL, cara, ele faz em cima da nominal, cara. Uhum. Total. Entendeu? Então ele fica buscando a nominal para conseguir bater o business case dele, cara. Verdade. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte mais transacional, que são as informações que a gente vai precisar para dar corpo. O BOM e o roteiro, ele deu o corpo. Agora a gente vai dar as nuances desse corpo. Vamos lá. Primeiro, o plano do MPS, que é a sua necessidade de fabricação, a gente já vai pegar, ele é a sua demanda, né, para a programação. A gente vai precisar fazer um batimento aqui de duas informações principais. O seu nível de estoque, né, o nível de inventário, então demanda do MPS, o seu nível de estoque. Então, quando eu fiz o MPS, tinha algum material crítico de nível de estoque? O que é isso? Então, eu tenho lá o meu nível de estoque, quanto que ele está aqui, mas quanto que é meu safety stock? Né? Esse estoque já está aqui quase zerando e eu deveria estar aqui no nível saudável. Então, esse é uma priorização que a gente pode fazer nesse princípio, tá? Também, aqui eu tenho a minha demanda de fabricação, tenho meu nível de estoque, eu também tenho minhas ordens de venda. A minha ordem de venda vai balizar a minha demanda junto com o meu estoque para dizer assim, eu vou conseguir atender o que eu não consigo atender e preciso encaixar, tá? Então é um balanço que a gente vai fazer com essas três informações. A demanda do meu plano de MPS que veio, quanto que eu deveria fabricar, o meu nível de estoque projetado com essa demanda e
a minha ordem de venda. Com essa ordem de venda, a gente vai conseguir visualizar uma projeção de como estaria meus estoques se eu seguisse essa demanda, tá? E daqui eu gero minha necessidade net, né? Minha necessidade real ali da produção. Com essa necessidade real, agora a gente vai começar o processo de programação. Como que eu faço? Então já validei minha demanda, já validei quanto que eu preciso de cada material. Agora eu vou lá e vou jogar isso daqui na planilha de BOM, por exemplo. Eu vou jogar minha demanda do produto terminado, né, meu produto acabado, PA, PT, como vocês preferem chamar. E ela vai calcular, a partir da BOM, da Bill of Material, minha lista técnica, qual é a necessidade de cada componente da minha demanda. E agora é onde a gente precisa da integração com PCM, com a área de compras, com o armazém. Por quê? Eu vou dizer quanto que eu preciso de cada material. E é aqui que a gente vai voltar e falar assim, ó, essa necessidade que eu tinha para essa semana, esses materiais eu já não consigo atender, tá? Por quê? Porque eu não tenho material no armazém para fazer esse material. Para fazer esses produtos terminados eu já não consigo. Então, esses primeiros produtos a gente vai comunicar, tá? Então aqui a gente já comunica e guarda esses produtos e nem tenta programar eles, já antecipa outro produto aqui, tá? Então, se nessa semana eu já não consigo, vou conseguir daqui 3 semanas, normalmente compras e área de armazém vai te dar mais ou menos uma estimativa. Daqui 3 semanas você consegue. Então, daqui 3 semanas eu já aloco, esse vai ser o meu primeiro material que eu vou produzir, tá? Depois, então agora eu já sei tudo que eu consigo produzir de imediato, tudo que eu não consigo produzir de imediato. Agora, olhando a partir dessa necessidade, já cortei aqui a minha necessidade inicial, já restringi um pouco essa demanda. Agora eu vou olhar para recurso, minha rota de fabricação. Quanto que cabe, né? Da mesma forma que eu fiz uma explosão, aqui eu também vou fazer uma explosão, ó. Dessas quantidades, eu vou encher um dia. Tem gente que faz estratégia de dia, tem gente que faz estratégia de dias, tem gente que faz estratégia de horas. Então, eu acho mais eficiente fazer volumes maiores. Em geral, funciona mais nas empresas, mas pode ser que na sua indústria não funcione. Então vai ter que ser algo que você vai precisar olhar com um time de produção muito próximo, o que de fato te faz mais eficiente, tá? E aqui você vai sequenciando, ó, esse produto X eu vou fazer nesse dia, esse produto Y eu vou fazer no segundo dia, o produto A e o produto B eu vou fazer, e o produto C, por exemplo, eu vou fazer no dia 1, e aqui a gente vai fazendo um mapão de então segunda, terça, quarta, a gente vai montando um mapa do meu plano de produção, do meu programa de produção, tá? Perfeito. Já indicando, e cada bloquinho desse se torna uma ordem de produção, tá? Com essa ordem de produção, a gente já definidas, a gente manda para o departamento de armazém, o armazém vai separar e vai deixar separadinho a ordem de produção, vai imprimir a ordem, vai separar, vai disponibilizar tudo organizado, perto da linha de produção já separadinho pela ordem, vai estar lá etiquetado que aquele material já foi reservado para aquela ordem, e aí a produção vai sequenciando, vai automatizando ali o processo conforme a visibilidade. Normalmente, esse processo de qual ordem entra primeiro, depois, a sequenciamento, fazem por Kanban. Então é muito comum ver na linha de fabricação ali um painelzão com uns post-it assim,
Ah, isso daqui é o que está aguardando. Isso daqui está em processo. Então, as ordens, isso daqui finalizou, está em qualidade. Então tem ali os post-its que você consegue visualizar o que vai estar em cada etapa de produção, tá? Então é um desdobramento do seu programa. Perfeito. Perfeito. E, para finalizar, aí quase passando do meu tempo já, a gente tem indicadores. Quais indicadores são importantes? Vou falar alguns, pessoal, principais ali que sim ou sim eu olharia, que o OEE que a gente falou, que é para você ver, programei tanto, fez no tempo, não fez, qual foi a eficiência de fabricação. Rupturas, então quais produtos eu não tenho, quais produtos estão críticos, o nível de estoque, você já lista esses produtos e já faz uma visão para eles. E o Demand Fulfillment. O que é o Demand Fulfillment? Daquela demanda que eu tinha no meu plano MPS, que eu tive que ir tratando aquela demanda, qual foi a porcentagem que de fato a gente cumpriu ou não cumpriu do meu plano. Esses três, se você tem esses três, você está muito bem, tá? Bom começo. Já é um bom começo. Mas, e de verdade, mais do que 4 indicadores, é confusão, é problema. Então, mais para frente a gente vai trazer para vocês como construir indicadores, como selecionar indicadores, como construir, quais ferramentas usar para analisar indicadores. É muito importante que você que seja de PCM esteja no chão de fábrica, junto com a fábrica, para poder medir os indicadores, para poder fazer um controle para o próximo ciclo de programação, você conseguir melhorar o nível do seu programa, que ele seja cada dia mais aderente. Tudo bem? Marquinhos, só para quem não está familiarizado, a exemplo de outras siglas que a gente acaba utilizando, né? OEE, pessoal, é a disponibilidade operacional geral dos equipamentos, tá? Só para deixar isso bem claro, né? Estamos falando de disponibilidade, né, de equipamento, de disponibilidade geral, né? Não só de equipamento, incluindo uma série de fatores, para saber o seguinte, daquele 100% que era a capacidade nominal, sei lá, 1000 era a capacidade nominal horária. De verdade, a gente está ali com um OEE de 90%, que é um índice altíssimo, tá? Altíssimo, tá? É um percentual muito alto. É uma empresa que tem manutenção preventiva, que o equipamento não quebra, que você tem spare parts disponível quando tem alguma situação rápida. Então, só para deixar claro. Isso aí. Legal, pessoal. Espero que essa aula tenha contribuído para vocês no dia a dia do trabalho. Se vocês têm alguma dúvida, deixe um comentário, curta, compartilha com um amigo essa live. Valeu, até mais. Grande abraço, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.